A Deus por isso, e eu estou muito feliz porque nesta noite nós vamos retomar a nossa série, o Sermão da Montanha. Para quem está nos acompanhando, até então nós conseguimos ver verso a verso de todo o capítulo 5. Lembrando que o Sermão da Montanha está ali tipificado, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos ingressar nos primeiros versos do capítulo 6, e de antemão eu já falo que a mensagem de hoje à noite não é aquela mensagem arrebatadora, aquela mensagem que você ouviria em grandes conferências internacionais, mas é uma mensagem necessária, que traz um ensino sério a toda a igreja de Jesus, uma mensagem que fala a respeito da prática da caridade. E o título da mensagem essa noite é Caridade sem Propaganda. Por gentileza, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do primeiro verso. Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Todos encontraram? Deixa eu fazer aqui uma pesquisa aí. Quem trouxe Bíblia de papel, dá um glória a Deus aí. Quem trouxe a Bíblia digital, dá um aleluia. Eu já entendi. O digital está ganhando, né, Keila? É isso aí, gente. Mas cuidado com o excesso de telas, hein? Às vezes um pouco de papel é bom. Assim diz o texto, palavras do nosso Senhor Jesus. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 3, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Apenas até aí, feche os seus olhos. Pai, nós, mais uma vez, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, a tua santa palavra que foi lida nessa noite, Pai. Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa soberanamente aplicar essa verdade em nossos corações. Te pedimos, Pai, para o louvor do Teu nome, transforma as nossas vidas nessa noite. E se necessário for, nos confronte, nos exorte, nos edifique, ó Pai. Nós queremos ser mudados. Não queremos permanecer da mesma forma, Pai. Nós queremos crescer, nós desejamos avançar. Por isso te pedimos, nós te damos total liberdade. Espírito Santo, faça aquilo que só Tu podes fazer nas nossas vidas. É o que nós desejamos, é o que te pedimos nessa noite, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Caridade sem propaganda. Recentemente, um pastor nova-iorquino faleceu. Um grande pastor, grande pensador, chamado Tim Keller, ou Timothy Keller. E ele escreveu muitos livros. Um dos livros carregava o título de O Deus Pródigo. E nesse livro, Tim Keller, ele faz a citação de uma história que foi contada lá no século XIX por um pregador inglês chamado Charles Spurgeon. E nessa história, ele diz que um jardineiro, certa vez, fez crescer uma cenoura gigantesca. Foi a maior cenoura que esse jardineiro conseguiu produzir até então. E aí ele teve uma ideia de levar essa cenoura até o seu rei e disse o seguinte para o rei: Majestade, essa é a maior cenoura que eu já produzi. E eu nunca vou conseguir produzir uma cenoura maior do que essa. Portanto, eu quero ofertá-la ao Senhor como símbolo do meu amor e o respeito que eu tenho pela sua pessoa.
E o rei ficou comovido com aquilo. Ele conseguiu contemplar a motivação correta daquele jardineiro. E no momento que o jardineiro estava indo embora para casa, o rei pediu que ele esperasse. E o rei disse o seguinte: certamente, você é um bom administrador da terra, e eu tenho um pedaço de terra que fica ao lado da sua fazenda, e eu quero ofertá-lo a você como forma de presente, para que você cuide da sua fazenda e do terreno que eu estou ofertando para você a partir de agora. E o jardineiro ficou assim encantado, ele ficou transbordando de felicidade e foi alegre para casa. Só que em todo esse contexto, ali no Palácio Real, havia um nobre que estava presenciando toda essa cena. E esse nobre pensou da seguinte forma: poxa, se o camarada que trouxe uma cenoura de presente e ganhou um terreno, o que é que eu posso ganhar se eu der algo ainda mais valioso? E se eu desse ao rei, quem sabe, o melhor cavalo que eu tenho? Talvez eu vou ganhar um aras. E assim aconteceu. Aquele nobre pediu uma audiência real, e ele se apresentou diante do rei, levando um lindo cavalo pelas rédeas. Então ele se prostrou diante do rei e disse o seguinte: rei, meu rei, eu crio cavalos e este é o melhor cavalo que eu criei até então, porque eu nunca vou criar um cavalo melhor. Portanto, eu quero ofertar esse cavalo ao Senhor como forma, como demonstração do amor e do apreço que eu tenho por sua pessoa. Só que o rei também conseguiu enxergar a motivação desse nobre. E o rei não aceitou o cavalo e simplesmente o dispensou. E aquele nobre ficou triste, ficou perplexo com aquela decisão do rei. E o rei decidiu se aproximar dele e disse o seguinte: deixa eu te explicar por que eu não aceitei o cavalo. A grande questão é que o jardineiro deu a cenoura para mim, mas você estava dando o cavalo para si mesmo. E diante dessa história, para o início da mensagem, como reflexão, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que neste mundo ainda existe altruísmo verdadeiro? Será que ainda existem pessoas que queiram fazer o bem sem esperar nada em troca? Será que é possível nós separarmos as boas obras do marketing pessoal? É sobre isso que falaremos hoje. E no texto que foi lido, Jesus está nos ensinando sobre a maneira correta de promover misericórdia, a maneira correta de promover justiça social, a maneira correta de se fazer caridade. E para falar disso, antes de tudo eu abro um parênteses, dizendo que caridade não é um meio de salvação, porque o ser humano não é salvo pelas boas obras que faz. O ser humano é graciosamente salvo pela boa obra que Cristo fez por nós. Portanto, caridade não é um meio de salvação. A caridade na vida do crente é uma evidência de que Cristo já o salvou. É diferente. Fechando esse parênteses, então nesta noite, ao lermos esse texto, o Sermão da Montanha, início do capítulo 6, nós falaremos sobre pelo menos 3 tipos de caridade. A primeira delas é o que vou chamar de caridade da ostentação. A segunda é o que podemos chamar de caridade da hipocrisia. E por fim, nós falaremos sobre a caridade sincera, que é aquela que Jesus deseja de mim e de você, que Ele deseja da igreja. Então, em primeiro lugar, nós temos a caridade da ostentação. No verso 1, Jesus começa dizendo: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. E aqui nós entendemos que quem pratica a caridade da ostentação está em busca de visibilidade. O ser humano pecador, ele adora ter visibilidade. Ele adora ser o centro das atenções. O nosso ego humano adora ser aclamado. A nossa carne gosta de receber elogios, aplausos, admiração. Nós queremos a aprovação de todos. Lá no fundo, nós gostamos de um palco, gostamos de atrair olhares. E lá no fundo, o que o ser humano pecador mais deseja
é se tornar o ídolo de alguém. Para quê? Para poder receber louvores, poder receber adoração, devoção. Por isso, repito, o ser humano pecador adora ter visibilidade. E para ter visibilidade, ele faz qualquer coisa, até ações de caridade. No tempo de Jesus, os fariseus praticavam obras de justiça para serem vistos. É isso que nós estamos chamando de caridade da ostentação. Porque caridade da ostentação é uma caridade em busca de audiência, em busca de ibope. Caridade da ostentação é uma caridade em busca de likes, em busca de engajamento, em busca de crescimento orgânico nas mídias sociais. Caridade da ostentação é um mecanismo de massagear o nosso ego, é uma tentativa de convencer as pessoas da seguinte maneira: olhem como eu sou bom, está vendo? Olhem como eu sou generoso, vejam todos, eu sou uma boa pessoa, olhem todos para mim. Eu preciso de visibilidade. Portanto, tudo isso se trata de uma caridade propagandista, em busca de publicidade, pois a pessoa tem um profundo desejo de se promover, de se autoafirmar. Ela quer ser vista, ela deseja ser notada, ela precisa ser percebida. É uma pessoa que não tem a sua identidade profundamente firmada em Deus, e por isso ela tem uma necessidade de aprovação pública. Ela precisa disso. Então, caridade da ostentação é o que podemos chamar talvez de marketing religioso. E o propósito de um marketing religioso é sempre a autopromoção. O objetivo é deixar o público, as massas, impressionadas com a nossa performance. É quando somos movidos a promover um espetáculo espiritual para atrair muitos admiradores. Isso é a caridade da ostentação. E Jesus está nos ensinando que a gente tem que andar muito longe de tudo isso. Agora, olhando para a ordem que Jesus nos dá, a pergunta que eu faço é: será que Cristo está se contradizendo? Porque o texto que foi lido está no contexto do Sermão da Montanha. E no capítulo 5, aparentemente, Jesus diz algo diferente. Porque no capítulo 5 ele disse o seguinte: assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então no capítulo 5 ele diz: façam boas obras para que as pessoas vejam e o Pai seja glorificado. Mas agora no capítulo 6 ele está dizendo: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por Ele. Será que Jesus está se contradizendo? Como que eu consigo entender tudo isso? Então, em primeiro lugar, é elementar. É claro que Jesus não está se contradizendo. Deixa eu te explicar. Se você fizer um ato de caridade, não há problema. Se por algum motivo ou outro as pessoas tomarem conhecimento, não tem problema. O problema é quando você deseja que as pessoas tomem conhecimento. Então o grande problema não é a caridade em seu aspecto público, mas a caridade em seu aspecto ostentatório. Jesus nos ensina que as boas obras devem ser vistas, porém fazemos isto não pelo desejo de sermos vistos, mas pelo sincero desejo de que o nosso Pai seja glorificado. Então existe uma diferença quando a igreja coletivamente pratica a caridade em seu caráter público para que o Pai seja glorificado. E outra coisa é quando eu pratico caridade particular em seu caráter ostentatório para que a glória seja minha. Então em Mateus 5, Jesus está incentivando a caridade pública, coletiva, que glorifica a Deus. E em Mateus 6, Jesus está condenando a caridade pessoal, ostentatória, que glorifica o próprio ser humano. Portanto, a justiça deve ser praticada, a misericórdia deve ser praticada, a caridade deve ser praticada, mas não como forma de propaganda pessoal, porque qualquer ato de caridade, qualquer ato de justiça social, quem deve receber toda a glória é o nosso Deus, e não a gente. Então, em primeiro lugar, nós podemos abordar claramente essa questão da caridade, da ostentação. Caridade
em busca de likes. Segundo lugar, nós temos a chamada caridade da hipocrisia. E assim diz o verso 2: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. O Antigo Testamento apresenta recomendações práticas sobre atos de misericórdia, atos de cuidado, de generosidade para com os pobres e necessitados. Portanto, ao estender a sua mão ao próximo, dando-lhe algum tipo de auxílio financeiro, isso na época era considerado um ato de virtude, um ato elogiável que demonstrava a sua espiritualidade e a sua relação com Deus. E não é à toa que na época os recursos de ofertas do templo, eles eram destinados às viúvas, os órfãos, aos necessitados. No entanto, as seitas religiosas do judaísmo, elas se corromperam com o passar do tempo, assim como qualquer outra religião. E com base nesse histórico, os fariseus começaram a praticar as mesmas obras de dar esmolas, porém agora com uma motivação errada. Eles não faziam para a glória de Deus, mas faziam para terem visibilidade. Portanto, os fariseus no primeiro século, eles se acostumaram a dar esmolas de forma pública. E através desse aspecto de publicidade, eles se sentiam observados. Porque dependendo da quantidade da doação, media-se o grau de religiosidade ou justiça desse judeu. Então, quanto mais o fariseu praticava caridade, quanto mais ele dava esmola, maior era o seu show, maior era o seu espetáculo, maior era a sua visibilidade nas sinagogas e também nas ruas. No entanto, Jesus chega e condena toda essa prática, porque ele conhecia o coração desses religiosos. Jesus sabia da hipocrisia deles, porque os fariseus não estavam de fato preocupados com os pobres, mas estavam interessados em receber elogios públicos. Portanto, tudo isso não passava de uma caridade hipócrita. É por isso que Jesus disse: quando você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas. Talvez se fosse nos dias de hoje, Jesus falaria para mim e para você: quando você for ajudar alguém, não faça um selfie na hora da ajuda. Não precisa publicar que você está ajudando alguém. Não queira se promover em cima disso, porque é uma caridade hipócrita. E a palavra hipocrisia, nós sabemos que ela tem as suas origens lá no antigo teatro da Grécia, porque na época o hipócrita era um ator que usava máscaras, alguém que assumia um papel, ou seja, quando os atores desempenham um papel, eles fingem ser alguém que na verdade não são. Esse era o problema dos religiosos. Eles assumiam um papel dramático, eles praticavam uma espécie de caridade dramatúrgica, eles encenavam um amor que não era real. Na aparência, eles faziam coisas boas, mas na essência, eles estavam corrompidos pelo desejo de autoexaltação. Estavam com o ego inflado de tantos aplausos e elogios que recebiam. Hipocrisia é isso. É quando a aparência não corresponde à essência. Isso é hipocrisia. Sabe aquilo que parece ser bom, mas na verdade não é? Me lembro uma vez que numa tentativa, eu acho que todo mundo já passou por isso, naquela tentativa de ter uma vida fit. Acho que todo mundo um dia tenta essas coisas, né, Luiz? Alguns riram, né? Porque é verdade, né, Carlos? Nessa minha vida de tentar ser fit, uma vez eu estava no supermercado e vi aquele pacote de granola. Falei assim: vou começar a comer granola. Diz que o pessoal fit come granola, Fernando. Comprei o pacote, levei para casa, estava com muita pressa, piquei algumas frutas, coloquei numa tigela de vidro, apressadamente salpiquei granola em cima das frutas e já tampei imediatamente, fui para o trabalho. E aí no primeiro intervalo que eu tive no trabalho, vou comer a minha granola, porque agora eu sou fit, né, gente? Vamos lá, esse negócio de ficar tomando refrigerante, não, isso não rola não.
E aí na primeira investida, na primeira colherada que eu fui levar à boca, eu dei aquela famosa paradinha de Pelé. Não é muito legal falar isso, mas eu percebi que a minha granola estava viva. Eu encontrei alguns vermes, pequenos vermes andando naquela granola. E eu tinha acabado de comprar no supermercado. Eu olhei para o pacote, o negócio estava assim, bonitão. Vou ficar marombado, o trem vai dar tudo certo. Mas antes de colocar a primeira colher na boca, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu estou vendo demais, alguma coisa se mexeu nesse negócio. Eu fui ver realmente, tinha alguns pequenos vermes naquela granola. Infelizmente, foi um livramento de Deus. Pois bem, é isso que podemos chamar de caridade hipócrita. É quando aquilo por fora parece ser bom, parece que está tudo ok, não tem problema nenhum, mas por dentro está contaminado. Visualmente parece ser bom, mas na verdade não é bom em sua essência. Certa vez William Shakespeare disse que os homens deveriam ser o que parecem, ou pelo menos não parecerem o que não são. Jesus nesse texto está nos alertando sobre o perigo da caridade que se autopromove. Cristo não está condenando a prática da caridade, mas a motivação errada ao praticá-la. A caridade hipócrita acontece quando de fato eu não me importo com quem está sendo ajudado. Eu só me importo com a minha imagem. É quando eu decido ajudar o próximo não para agradar a Deus. Eu decido ajudar o próximo para agradar o meu ego, para trazer para mim uma espécie de alívio moral. Portanto, a caridade hipócrita é uma caridade sem amor. É uma caridade interesseira, que vive buscando algo em troca, que vive buscando tirar proveito de ações solidárias, de ações filantrópicas. Porque quem pratica a caridade da hipocrisia vive pensando da seguinte forma: quais benefícios eu posso ter? Quais vantagens eu vou adquirir? O que é que eu vou ganhar com tudo isso? Então, caridade hipócrita é fazer o bem pensando apenas no bem de si mesmo. É alguém que faz o certo com a motivação errada. São ações justas, promovidas por um coração injusto e totalmente desajustado diante de Deus. E vamos ser sinceros, não é muito difícil nós encontrarmos pessoas que promovem projetos sociais, que lideram ONGs, promovem ações filantrópicas, ações de caridades, no fundo, com intenções eleitoreiras. Porque para isso eles precisam de visibilidade, precisam de reconhecimento público. E é claro que eu sei que existem pessoas que promovem essas ações com seriedade, porque tem a motivação certa, que de fato se importam com as pessoas, que de fato se importam com a sociedade. Mas eu também sei de pessoas que, por mais que estejam fazendo algo bom, lá no fundo, elas só se importam consigo. Por isso, o grande objetivo da caridade hipócrita é obter uma recompensa que vem dos homens. E essa recompensa humana pode vir de diversas formas. Ela pode aparecer em forma de elogios, ela pode vir em forma de aplauso, de atenção, de bajulação, porque tem pessoas que são carentes de atenção. Essa recompensa pode vir em forma de popularidade, de contratos assinados, de lucro, de votos, de cargos públicos e por aí vai. Sabe o que é o pior de tudo? É que quem pratica a caridade hipócrita acaba conseguindo o que tanto deseja. Ele vai receber os elogios, ele vai receber o reconhecimento social, ele vai receber os votos, os cargos públicos tão almejados. Ele só não vai receber a recompensa que vem de Deus, porque Deus não tem compromisso em abençoar pessoas hipócritas. Porque quem ostenta para ganhar reconhecimento humano jamais receberá o galardão que vem de Deus. Então Jesus está nos alertando: não podemos praticar a caridade da ostentação, não podemos praticar a caridade da hipocrisia,
Mas por fim, em terceiro lugar, o que Cristo quer de nós é a caridade sincera. Porque os versos 3 e 4 dizem: mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Aqui temos uma caridade sincera. Caridade sincera é uma caridade secreta. É uma caridade que não é ostentatória, não é hipócrita, é uma caridade livre de exibicionismo e autopromoção. A caridade sincera é uma caridade sigilosa, genuína e verdadeiramente cheia de amor. Então Jesus está nos ensinando que a caridade é um ato de adoração a Deus. Portanto, toda doação deve ser feita para a glória dele e não para a nossa própria glória. A caridade sincera que você faz no secreto está sendo vista pelo seu Pai Celestial. Porque o Pai Celestial, Ele vê todas as coisas. O nosso Pai tem um olhar tão poderoso que consegue penetrar todas as camadas do nosso coração, até encontrar a real motivação daquilo que está sendo praticado, porque o Pai vê todas as coisas. O Pai vê tudo. Eu sei de alguns irmãos que têm um hábito muito saudável de escrever versículos bíblicos e sair colando no escritório, na cozinha, na porta da geladeira, e eu acho isso muito legal. Agora, já imaginou se nós adotássemos essa prática e colocássemos a seguinte frase em todos os lugares: o meu Pai vê tudo. O meu Pai vê tudo. Você ia abrir o seu computador, o seu notebook, estaria lá na proteção de tela: o meu Pai vê tudo. Na tela do seu celular estaria escrito: o meu Pai vê tudo. Ao brigar com o marido, ao brigar com a esposa, você olhar para a porta da geladeira, estaria escrito lá: o meu Pai vê tudo. Ao perder a paciência com os filhos, ao perder a paciência com os seus pais, você leria essa frase: o meu Pai vê tudo, porque o nosso Pai vê todas as coisas. O Pai vê ação e vê motivação. O Pai vê coisas públicas e também vê coisas secretas. O Pai vê a aparência e também vê a essência. O Pai olha para aquilo que sai da sua boca e Ele sabe o que você está falando. E o Pai também olha para o seu coração e Ele sabe até aquilo que você não diz. Porque o Pai vê tudo, o Pai sabe tudo, o Pai pode tudo. O Pai vê todas as coisas. Então, você pode ter certeza que a caridade sincera que você faz em secreto, o seu Pai está vendo. Não está passando despercebido. E não para por aí. Aquilo que você faz ao seu próximo em secreto faz com que o Pai te conceda a verdadeira recompensa. E meus irmãos, existe uma grande recompensa para os filhos de Deus. E a recompensa dos filhos de Deus não é compreendida como uma forma de pagamento, porque não se trata de uma remuneração por um serviço prestado. Não se trata de um vínculo empregatício, onde o empregador paga o empregado no final do mês. Portanto, não se trata de um vínculo trabalhista, se trata de um vínculo familiar. Estamos falando da relação de um pai com os seus filhos. A recompensa do Pai para nós não é um pagamento, é uma dádiva, é um presente. A recompensa de Deus para os seus filhos é uma recompensa celestial. É a entrega de uma promessa feita, é o abraço do Pai Celeste, é sermos presenteados com glórias eternas. Por isso, repito, aquilo que você faz ao seu próximo em secreto, faz com que o Deus que te vê em secreto, te conceda a verdadeira recompensa. Porque é Deus quem faz a conta, é Deus quem retribui, é Ele mesmo quem diz que no dia do juízo concederá a verdadeira recompensa a cada um dos seus filhos. Portanto, não se preocupe no tempo presente com os elogios que você não recebeu, não se preocupe agora com os aplausos que não te deram. O seu Pai está vendo todas as coisas e Ele está preparando uma recompensa para você. Como é que podemos guardar o nosso coração da vaidade? Como podemos guardar o nosso coração do orgulho? Fazendo a caridade em segredo. Você não faz caridade para ser aprovado pelos homens. Você faz caridade porque você já foi transformado e salvo pela boa obra do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro dizendo que caridade e misericórdia
são expressões legítimas da fé cristã. O socorro aos necessitados é uma expressão de verdadeira fé, porque quem afirma amar a Deus, prova isso amando o próximo. Quem foi alvo da misericórdia divina se torna um instrumento de misericórdia ao seu semelhante. Então a caridade é uma prática esperada de todo cristão, porque Jesus não disse se você der esmola, mas Jesus disse quando você der esmola. E o termo quando pressupõe que isso deve acontecer na vida cristã. Afinal, o cristão verdadeiro é aquele que tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas e a casa aberta para a glória de Deus. É assim que um cristão se comporta, não buscando a caridade ostentatória, não buscando a caridade hipócrita em troca de alguma coisa, em troca de um voto, em troca de um contrato. Não, mas praticando em secreto, porque o nosso Pai vê tudo, Ele sabe tudo, e Ele pode tudo. Ele é poderoso para nos recompensar com glórias eternas naquele grande dia. Então não se preocupe se algum homem não reconheceu aquilo que você fez. Não se preocupe se você não recebeu o tão sonhado elogio. Seu Pai está vendo todas as coisas, e a verdadeira recompensa virá dele. Aguarde isso confiantemente, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Se você puder ficar de pé no seu lugar por um instante e fechar os seus olhos, entendendo que a verdadeira recompensa vem do nosso Pai. Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela palavra do Senhor que foi lida, Senhor. Obrigado pela sua verdade que nos corrige, que reajusta as nossas motivações, porque nós sabemos que o teu olhar é tão penetrante, que o Senhor consegue tomar conhecimento até daquilo que não dizemos, Pai. E nós sabemos que é impossível esconder alguma coisa do Senhor. Nós somos incapazes de ocultar alguma coisa diante dos seus olhos, porque o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. E nessa noite nós te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza a fazer o que deve ser feito, não em troca de ostentação, não em troca de propaganda pessoal, mas que tudo seja feito para a sua glória, Pai. Que possamos nos contentar ao ver o nosso semelhante sendo ajudado, sem esperar nada em troca. Que esse seja o nosso prazer, que essa seja a nossa real alegria, e que o nosso coração transborde do verdadeiro amor, do amor desinteressado, ó Deus. E que possamos viver isso na nossa vida cristã, nas nossas relações de irmandade, porque assim somente o Senhor recebe a glória. Te pedimos, ó Pai, que em nossas ações solidárias, em nossos atos de misericórdia, em nossas ações de caridade, que a única plateia seja a Trindade, que seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo contemplando em secreto, e que naquele grande dia, Pai, o Senhor possa nos abraçar com a sua glória eterna, com o seu amor insondável, ó Pai, aonde o Senhor será tudo em todos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, para a sua glória, Pai. Muda o nosso coração, transforma o nosso entendimento, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu amor, e nos dê um coração, Pai, parecido com o teu, porque nós queremos viver para a sua glória, tendo o seu caráter todos os dias até a tua volta, Pai. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Quem aí está pronto para viver a caridade sincera? Jesus não te chamou para hipocrisia, não te chamou para ostentação. E não se esqueça que a caridade, ela tem o seu aspecto público, mas quando ela é promovida coletivamente, quando não é nominal, quando é a igreja que está promovendo, aí a glória é do Pai. Mas nas nossas caridades pessoais, não tem necessidade da gente aparecer.
Não há necessidade da gente buscar ostentação para querer glória para si. Então que o nosso coração seja guardado, guiado pelo Espírito Santo em toda ação, em cada pensamento, em cada palavra, em cada prática, que tudo seja para a glória do nosso Deus. Amém? Cuidado com a caridade e cuidado com as granolas do supermercado. É sério, pode acontecer um acidente. Amém? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada para a glória do nosso Pai que vê todas as coisas. Deus abençoe vocês.